Primeira coisa, vocês têm que saber o que é um descontrole emocional, um descontrole da frustração. Porque se a gente não sabe o contexto da birra, por que a criança faz birra, gente, não adianta qualquer técnica. Vocês têm que entender por que a criança tá daquela forma, tá? Muitas pessoas falam assim, mas ele se joga no chão porque ele gosta, ou porque ele faz isso porque ele não aguenta. Então assim, não é por isso, é porque ele tem umas questões emocionais internas que ele não sabe lidar, e é a primeira vez que ele tá percebendo esse limite que ele não quer, porque é uma fase de independência e alguém tá barrando ele não sabe, eu não sei lidar com isso. E as emoções, pum, explodem dentro dele. Então ele não sabe lidar com isso. 2, você vai observar quais são os riscos que essa criança tem quando ela resolve se jogar no chão, o risco de se machucar, eu tô dizendo, né? Então vocês vão olhar ao redor, o que precisa afastar, e vocês vão afastar para que ela fique ali naquele momento dela. E quando eu falo momento dela, é para deixar a criança no chão, deixa ela espernear, deixa ela lá. As pessoas falam assim, mas tem que deixar? Tem que deixar, né? Então, terceira questão, deixa ela liberar as emoções dela, gente. Elas estão com emoções ali, a flor da pele. Então, ela não sabe lidar com isso. Ela se jogou no chão, gritou, chorou, esperneou, deixa ela lá. O que a maioria faz? Reprime. Vai lá e fala, sai do chão, levanta a criança do chão, para de chorar. Você está reprimindo todas as emoções que ela está sentindo quando você fala, para de chorar, levanta do chão. Não, deixa ela lá. A gente também não tem momentos de descontrole emocional, começa a gritar, chorar, chora compulsivamente. Isso nunca aconteceu com você? Então, quando você faz isso, quando isso acontece com você, alguém fala pra você, para de chorar, para de soluçar, para de fazer não sei o quê. Então, a gente também não vai fazer isso com elas, tá? Nós vamos deixar ela lá fazendo o que ela tem que fazer ali. A gente só tira as coisas que são perigosas, tá? Deixa ela liberar. Bom, Leila, o que eu faço com aquilo? Nada. Você não vai fazer nada. Deixa elas lá, liberando as emoções dela e você numa boa. Eu costumo pedir para as minhas alunas não olhar para a criança naquele momento, porque muitas vezes se a criança tem um temperamento mais de chamar atenção, se tem uma criança muito mais com necessidades de plateia, né? Muitas crianças têm esse perfil, né? E aí isso se torna mais reforçador para essa criança. Então eu falo, não precisa olhar, deixa ela ali, continua fazendo as suas coisas, deixa ela botar lá para fora, que é o que a gente faz com outras pessoas. Quando alguém tá chorando, o máximo que você faz é dar um lencinho e ficar ouvindo a pessoa, né? A gente não fica pra pessoa assim, não, mas você quer que eu faça? Não, mas vem cá, a gente não faz isso. Então, não vamos fazer com a criança também. Deixa ela colocar pra fora e a gente vai ficar só fazendo o que a gente precisa fazer naquele momento. E aí, quando a criança aliviar, ela vai levantar do chão, tá certo? Legal, é quando elas se jogam no chão do mercado, é deixar como se não fosse com você. Basicamente você vai continuar olhando, vai olhar o carrinho, não sai de perto da criança porque é perigoso, a gente tem que observar o que está acontecendo, se é um perigo, se não é um perigo, né? A gente tem que ficar ali. Mas ela vai levantar rapidinho, porque as pessoas começam a parar no mercado, falando do mercado, eu estou pensando em casa, mas no mercado a criança, o escândalo dela dura menos, porque ela começa a perceber outras pessoas estranhas pararem, as pessoas estranhas tendem a parar, a perguntar, o que você está chorando? Essas coisas que a gente já vê normalmente no mercado. Então, quando ele percebe, a criança percebe que ela está sendo vista por outras pessoas, se ela não gosta, se é uma criança que tem uma característica que não gosta, que é envergonhada,
ela vai parar rapidamente, vai levantar e vai querer que as pessoas sumam dali, entendeu? Então, aí eu tô falando de temperamento, de jeito da criança, característica. Agora, aquelas que gostam de plateia, vamos dizer assim, crianças que gostam de atenção, que tem o seu modo artístico na sua veia, vamos dizer assim, já desde pequenininha, ela tende a durar um pouco mais, porque ela começa a falar com a pessoa, aí ela já se interessa, então assim, ela já acha bacana aquilo, é outro estilo. O que a gente tem que fazer é sempre a mesma coisa, deixa ela aliviar, fica ali perto, continua colocando as coisas no carrinho, organizando, a hora que ela quiser levantar, aí sim eu vou nomear na altura da criança, ela tem 2 anos, gente, a gente vai descer e vai nomear. Por que eu nomeio? Por que eu falo para paciente, para aluna, nomeie as sensações, as questões dela? Por que você tem que nomear? Porque essa criança não sabe, não entende das emoções, lembra? É verdade, deixar a criança aliviar o sentimento, concordo totalmente. Porque o que acontece? Quando você nomeia para a criança, olha, você tá triste, você tá com raiva. Claro que a gente vai nomear nomes que a criança entende, que a criança sabe o que é, né? Não adianta a gente falar, você tá frustrado, a criança às vezes não sabe, a gente vai falar isso mais pra frente. Mas agora, com 2 anos de idade, a gente vai usar palavras que a criança entende. Feliz, triste, raiva, são palavras comuns, melhor para ela entender. Então a gente vai nomear para ela saber que emoção é aquela. E isso faz diferença, tá, gente? Emocionalmente isso faz diferença. A criança, ela não sabe o que está acontecendo dentro dela, e quando eu nomeio, dá um alívio, né? Dá um alívio. É que nem quem vai para terapia. Você não sabe o que está acontecendo com você. A hora que o terapeuta falar, isso aqui é isso, ai, dá um alívio. Você fala, então ela já não entendeu. Então é isso? Que legal. Então como é que eu resolvo isso? É mais ou menos isso que a gente faz com uma criança de 2 anos de idade, tá bom? A gente traz um certo alívio, nomear aí o que ela tá vivendo.